A espiritualidade deu um salto informativo muito grande com a ajuda da internet. É extremamente importante que isso aconteça, até para que possa ser quebrado alguns paradigmas e que são extremamente tóxicos para todos. Por exemplo, a religiosidade baseada no medo, ou mesmo o preconceito com alguns segmentos religiosos, como por exemplo a Umbanda, o Candomblé. É importante que haja esta informação disponível e obviamente precisamos saber aonde buscar a informação correta para que possamos entender o próximo. Assim como outras informações sobre a espiritualidade e que é independente de alguma religião, também têm sido colocadas em vários canais do YouTube e da internet de uma forma geral, assim como nas redes sociais. Isso também é de extrema relevância. É importante que nós tenhamos o acesso a estas informações. E um conceito que eu quero trazer aqui hoje é uma reflexão sobre uma palavra que tem sido muito usada para aqueles que estão procurando desenvolver este olhar mais direcionado à espiritualidade. Despertar espiritual. Então é importante que a gente também entenda um pouco esse conceito do despertar espiritual, para que a gente não caia na mesma armadilha de generalização que nós fazemos com a meditação, por exemplo. Então, nós podemos pensar em despertar espiritual de duas formas. A primeira é quando eu dirijo o meu olhar e minha atenção para as questões espirituais. Então ali eu começo a ter contato com alguns termos, com algumas vertentes, e ali eu vou extraindo o que é melhor para mim, o que me faz mais sentido, e aquilo, obviamente, que tem sido falado em comum através do tempo sobre a espiritualidade de uma forma geral e em algumas religiões. Então, nesse primeiro momento, eu estou tendo um contato mais direto com a espiritualidade, eu faço buscas nas redes sociais e nos canais do YouTube para acessar conteúdos sobre a espiritualidade, e aí eu vou adentrando neste tema conforme me faça sentido. E existe também um outro tipo de despertar espiritual, que é quando a pessoa literalmente desperta a sua espiritualidade para uma vivência mais profunda das questões espirituais. Então a pessoa ali, ela já faz mudanças profundas e significativas em sua vida para que possa quebrar paradigmas, para que possa mudar hábitos e mudar padrões para de fato vivenciar a espiritualidade. A pessoa começa a refletir sobre o seu modo de alimentação, sobre o seu modo de relacionamento com o seu próprio corpo, através de atividades físicas, de atividades de mobilização energética, assim como as relações dela de uma forma geral com a família, com a sociedade, com o seu trabalho, e também sucessivamente a relação com a sua própria espiritualidade. Ela começa a trabalhar questões que estavam enraizadas nela, como vícios, como dependência de alguma substância para atingir determinado grau de relaxamento. Ela faz todo um trabalho de reavaliação de sua conduta e a partir daí ela muda a sua vida. Isso começa a trabalhar a sua vida sem afetar a vida dos outros, sem criar julgamentos sobre as práticas dos outros, porque cada um tem o seu tempo de trabalho, cada um vai trabalhar na melhor hora possível para si próprio. Então existem esses dois tipos
de despertar espiritual. Então, muitas vezes a gente confunde isso. E aí você ouve falar, tive meu despertar espiritual, como se a pessoa já estivesse iluminada. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes o despertar espiritual daquela pessoa é um primeiro contato com a espiritualidade, onde as questões fizeram sentido para ela e ela começa a buscar muito mais assunto relacionado ao tema, assim como é com a maioria que teve um despertar espiritual baseado em mudanças pessoais e profundas.